Hoje nós vamos falar sobre como ter sucesso na sua empresa em 2020. É um período assim meio, como é que eu posso dizer, diverso, né? Pandemia, essa coisa toda, mas ainda dá tempo de recuperar o ano, as coisas estão começando a dar uma melhorada, digamos assim. Não, eu não quero dizer que você vai afrouxar, né? Mas é importante que você, como gestor da sua empresa, até mesmo como consultor, se você trabalha com consultoria empresarial, você sempre tenha que gerenciar as empresas como se em crise ela estivesse. Eu sempre falo isso e eu sempre trabalho nas empresas pensando dessa forma. Só que quando eu falo para os empresários, eu falo para os meus alunos, às vezes o pessoal pensa assim: ah, mas agora nem estamos em crise, para que ficar pensando como se em crise estivesse? E agora o pessoal está vendo na prática como que é gerenciar como se em crise estivesse. Porém, é tão bom fazer as coisas sem precisar estar ali na carne, né? Por exemplo, na gestão pessoal, o que eu faço todo ano com meu marido? A gente senta ali uma vez, pelo menos início de ano, e olha, onde é que estamos gastando que dá para cortar? Vamos lá, vamos cortar como se um tivesse perdido o emprego, não tivesse renda, sabe, tivesse entrado numa crise. E você também tem que fazer isso na sua vida pessoal, como também na sua vida empresarial. 8 dicas, né, de como que você ainda pode ter sucesso em 2020. Então é o seguinte, primeiro, avaliar onde vai o dinheiro, né? Você tem que avaliar onde vai o dinheiro da sua empresa. Sempre. Para onde está indo esse dinheiro? Olhe lá, tudo. Onde está indo o dinheiro? Linha a linha. Né? É a mesma coisa. Quando está marido e mulher trabalhando, está gastando para tudo quanto é lado. Quando algum dos dois perde o emprego, o que acontece? Dá para sobreviver com o salário de um só. Olha só que loucura. E por que então a gente já não bota como padrão, num casal, sobreviver com o salário de um? E o outro é uma reserva, é para fazer algo bacana, sabe? Então a gente tem que fazer isso, por quê? Para que quando chegue a crise não tenha que fazer esses cortes abruptamente. Mapeie processos, né? Só através de mapeamento de processos somado ao uso de tecnologia, você vai conseguir diminuir a tua estrutura e utilizando menos recursos, isso vai fazer com que você vai aumentar resultado e vai inclusive aumentar, diminuir custo. Quando você diminui custo, aumenta resultado, melhora a qualidade dos seus serviços, você consegue ter uma maior rentabilidade. E aí você consegue manter os seus bons clientes. Treine sua equipe. Então, aqui número 3, treine a sua equipe para que ela possa executar os processos de forma correta. 4, foque nos clientes mais lucrativos. Se está em crise, não adianta você querer atirar para todos os lados. Pegue lá quem é lucrativo para você. Cara, se esse cliente é lucrativo, trata ele assim, ó, trata ele na bandeja, que é isso que importa. Foi nesse momento daqueles clientes lucrativos que viram realmente que você estava prestando um bom serviço, um bom trabalho e ficaram com você nesse período. Tenha uma gestão por projetos. Eu gosto muito de gestão por projeto porque você consegue saber realmente quais são os clientes seus que estão dando lucro, tá? Então, foque nisso. Número 5, tenha um orçamento. Se você não tiver um orçamento para sua empresa, sabendo o que e onde você pode gastar e onde você não pode gastar, e principalmente você saber como que você está no final de cada mês que roda, então você precisa ter o orçamento falando da tua empresa como um todo, mas também um mini orçamento do projeto por cliente que você tem na sua empresa. Só assim você vai conseguir visualizar onde estão os problemas. Pode imaginar que você fez um orçamento, esse orçamento não está batendo, você, eu estou nessa linha aqui, tá fora do que é uma referência, né? A gente sempre tem referências onde você tem que olhar em cada parte do orçamento. Se você não tiver um orçamento, a sua empresa está fadada ao fracasso. Eu mesmo tenho um treinamento que geralmente eu faço ele presencial, que é como gerenciar uma empresa que não quebra. Essa empresa que não quebra é uma empresa gerenciada
por orçamento, tá? Então, isso que é importante. Número 6, divulgue o seu plano para a sua equipe. Não adianta você fazer um plano e deixar ele escondido. E se você não executar, nada vai acontecer. Por isso que a gente vai para o item número 7, que é execute este plano, execute este orçamento que você planejou. E por último, mas não menos importante, na verdade ele é o mais importante, se a gente for pensar, ele é quase que um PDCA aqui, que é analise sempre esse seu plano, analise esse orçamento que você está colocando em prática. E se tiver que fazer ajuste, faça ajuste. Se tiver que ouvir a opinião dos outros, peça a opinião dos outros. Se tiver que pedir ajuda para profissionais, peça ajuda para profissionais. Mas não fique aí parado. Se não adianta você ter um plano muito lindo, não executar e depois não acompanhar. Então é aquela coisa que a gente faz sempre início de ano, né? Todo mundo promete um monte de coisa, pula as 3 ondinhas lá, promete que vai emagrecer, promete que vai fazer atividade física, que vai ser alguém melhor. E isso no dia 31, né? E o que acontece no dia 1º? Tá lá na hora do almoço, comendo um monte de churrasco, comendo aquela maionese gostosa, fica o resto do dia bebendo, deitado no sofá. Então, realmente já acabou todos aqueles planos que tinha feito no dia 1º. E se não registrar isso num papel, o que vai acontecer? Até o carnaval já esqueceu aquilo que tinha planejado. Então, você como empresário, o que a gente tem até a área de membros heróis, que é focado para empresários. Ali a gente fala todo mês o que o empresário deve planejar na sua empresa. Ele deve olhar em determinado mês. E um dos itens que a gente fala é de orçamento. Você deve ter o orçamento da sua empresa pronto lá em outubro, para que você discute com seus funcionários, mostre para ele e depois chegue em janeiro já esteja no seu sistema financeiro para simplesmente colocar em execução. É importante você planejar e executar. E eu sempre vou repetir aqui, isso é uma frase que eu li num livro, mas o meu sócio ele sempre fala de que despesa, né, igual a unha, você sempre dá para você cortar. Tem uma pesquisa, até para fechar aqui, da Brasil Digital Report, ela fala que o Brasil é o país dos empreendedores, porque 39% dos brasileiros têm um negócio. Então, olha só que mundo que a gente está. A gente está num país mega empreendedor, só que a gente tem um grande problema, né? A gente tem um grande problema que é o seguinte, que é não conseguir, não ter às vezes a gente começa um negócio, eu digo, não é capacitação, mas é sim algumas bases que precisam ter, para que a gente não tenha que depois correr atrás, né? Correr atrás do rabo, como diz assim. Então é importante, por isso que eu tenho a área de heróis, para ajudar esses empresários a começarem do jeito certo, né? E se tá meio torto, ainda dá para arrumar, então é uma área bem interessante, a gente faz umas trocas ali. E para você, consultor, você tem uma grande oportunidade também nesse momento, que as empresas estão precisando muito da ajuda de você. Eu boto sempre esse paralelo, empresa e vida particular. E eu sempre falo, você mesmo, se você é um consultor, que não tem lá a sua vida financeira organizada, como é que você vai querer ir para uma empresa para ajudar a arrumar o financeiro daquela empresa? Tá? Então, isso que é importante você olhar, né? Eu sempre falo, casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, se a gente vai ajudar o outro, a gente primeiro tem que ver se nós estamos prontos para ajudar. Então, a gente tem que primeiro arrumar a nossa casa. E eu sempre brinco, né? Eu falo muito de mapeamento de processo, então eu mapeio o processo aqui de tudo que eu faço. Eu vou em tal lugar, eu já fiz, eu vou primeiro lá, depois aqui, depois aqui. Então, é muito importante você olhar para você primeiro e depois... E eu gosto de aplicar isso nas empresas, né? Pô, se eu não estou cuidando das minhas finanças pessoais, como é que eu vou cuidar das finanças da minha empresa? Se eu sou aquela pessoa bagunçada na minha casa, será? E provavelmente a mesa da minha empresa também é bagunçada. Então, isso é importante se cuidar. Até a próxima quarta-feira, com mais um encontro aqui no Instagram, na nossa live semanal.
Tchau, tchau.